Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus? Muito bom, muito maravilhoso escutar tantas coisas lindas que o Senhor faz. O que o Senhor tem feito conosco, tem estado conosco. Você pode também estar passando por um vale muito difícil, complicado. Eu quero te dizer que esse Pai de amor, Ele te vê em secreto, Ele conhece cada detalhe da sua vida, Ele contempla cada uma das suas necessidades. E Ele está aqui essa noite, preparou essa noite linda para falar com você, para falar ao seu coração. Amém? Gente, eu estou tão emocionada. Oh, Deus maravilhoso. Vamos dar continuidade à nossa série Na Terra como no Céu. Como é maravilhoso viver o reino de Deus, gente. Isso é o reino de Deus. As coisas normais e patentes na humanidade, na nossa existência, em tudo que nós fazemos, no dia a dia, quando sofre a interferência de Deus. Você viu que para Deus não há por acaso, não há, né? Deus trazer a Ana e o Fred hoje aqui, não sabíamos que o Gustavão, Levi e a Monique estariam aqui essa noite. Isso é coisa de Deus. Porque Ele quer falar algo para você. Por mais difícil, mais complicado que seja, Ele é um Deus que te ama, que conhece cada uma das suas necessidades. E Ele, antes de você chegar aqui, Ele já preparou esse tempo para você. Esse tempo de cura, de restauração. Eu gostaria de ler um texto que nós estamos trabalhando. E eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, começasse a entender o que Deus quer fazer conosco esta noite. Ele preparou esse tempo, você conhece muito bem esse texto. Foi um exemplo que Jesus nos deixou para que como nós deveríamos orar. Então, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. O texto de Mateus 6, 9 e 13 diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Bom, a oração do Pai Nosso foi deixada para nós como um exemplo de como nós deveríamos nos ligar a Deus. E ele conecta algumas coisas muito importantes. Muitas vezes nós ligamos a nossa vida em tantas outras coisas e esquecemos de que o que pode... Tem uma musiquinha aqui dentro da caixa? Não? Então, a gente esquece de que muitas das coisas que nos afastam de Deus, uma das coisas que nos afasta de Deus é o pecado, né? Esse pecado, ele foi introduzido na humanidade através de Adão e Eva, e a gente já veio com ele, né, no nosso DNA. A gente já veio propenso ao erro. Mas Jesus vem para romper a história e nos justificar diante de Deus. E Jesus é uma pessoa tão surpreendente, tão maravilhosa. E ele fala dessa necessidade de nós estarmos levando diante dele os nossos erros, as nossas falhas e as nossas limitações. Tão importante quando confessar um pecado é perdoar uma ofensa. Olha que coisa interessante. Vocês sabem que o câncer, ele não tem uma fundamentação, né? Ele não tem uma origem, né? Ele não tem uma justificativa, né? Tanto prova disso, né, que nós temos o bebê Levi,
que foi diagnosticado com 3 meses. Depois nós tivemos o Fred, que era um garoto de 18 anos, né? E depois nós temos a Ana, também uma garota, né? Que teve filho. Então, assim, não existe uma lógica, não é por conta de uma bactéria, de um vírus, nada disso. Mas a palavra de Deus nos diz que muitas das nossas coisas que nós sofremos na nossa alma, ela tem a ver com essa falta de confissão e de perdão, né? Nós sabemos que o nosso corpo ele está inteiramente ligado às nossas emoções. Muito dos nossos gatilhos do nosso corpo está ligado às nossas emoções. Por exemplo, a gastrite, a sinusite, as ites está ligada ao emocional. E eu gostaria que você começasse a entender o coração do seu pai essa noite. Muito que foi empregado, foi ensinado a nós, é um Deus distante, um Deus que está sempre querendo nos repreender, que está sempre acusando, sempre apontando o dedo para nós. Nessa noite eu gostaria de falar para você, já que estamos em um culto cor-de-rosa, eu gosto muito de falar sobre essas. Eu vou falar com você sobre 5 mulheres que é encontrada na genealogia de Jesus. É lógico que teve outras mulheres, né? Porque ali tem descrito 14 gerações. Mas 5 mulheres, o seu nome está na genealogia de Jesus. Eu confesso para vocês que eu sempre achei muito chata essa parte da genealogia, assim, muito cansativo, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. E eu falava, Deus, por que o Senhor deixou essas coisas aqui? E lendo o livro de Mateus, prestando atenção e estudando, vendo cada vida, essas 5 mulheres me chamaram a atenção. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre essas 5 mulheres. Especificamente, nós temos 4 que nós encontramos no Antigo Testamento e temos uma que começa a história dela no Novo Testamento. Se você quiser abrir, você pode acompanhar. Essas 5 mulheres, elas tiveram uma vida muito complicada, muito difícil. Talvez como a maioria de nós, mulheres aqui. Essas 5 mulheres foi Tamar. Eu vou puxar um pouquinho, depois eu volto. Tamar, foi Raabe, Ruth, Betseba e Maria. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre Tamar. A história de Tamar é encontrada em Gênesis 38. Essa história é bem delicada assim, de se falar. Ontem eu estava conversando com Oswaldo, a gente conversando sobre essas mulheres. Gênesis 38. Tamar é nora de Judá. Judá é um dos 12 filhos de Jacó. Vocês lembram quem é Jacó? Jacó foi também pai de José. Tá? E na genealogia de Jesus tem Tamar, vindo de um filho gerado com Judá. Olha que coisa complexa, né? Porque Judá é sogro de Tamar. Tamar, ela fica viúva do primeiro marido, filho de Judá, que é Er. E segundo a tradição judaica, para que não tivesse viúvas nem órfãos no acampamento de Israel, os irmãos deveriam cuidar das mulheres dos seus irmãos. Se o irmão ficasse viúvo, passava a mulher para outro para cuidar e preservar. O que aconteceu com Tamar? Tamar foi entregue a Onã, que é o segundo filho de Judá. Só que ele não quis cuidar dela, não quis dar descendência a ela, meio que usou ela, né? E isso foi ruim aos olhos do Senhor.
e ele morreu também. Quando Judá viu que 2 filhos já tinham morrido, até porque fizeram o que era mal diante de Deus, o certo seria entregar o 3º filho dele, que era o caçula, para se casar com Tamar. Só que Judá pegou Tamar e mandou Tamar para a casa do pai dela. Tipo assim, vai lá para a casa do seu pai, fica lá. Quando meu filho for mais velho, você vem e se casa com ele. Tipo, deu uma desprezada em Tamar. Olha que coisa. Tamar sacou a estratégia de Judá e certa vez, Judá estava passando pela cidade onde Tamar morava com seu pai. Tamar se vestiu de prostituta. Na época elas usavam um véu, então não era possível reconhecer a pessoa de Tamar. Para voltar para a família de Judá, que era uma família rica, uma família abastarda, existia uma promessa sobre a família de Jacó, que eles herdariam a terra. Tamar se põe de bonita na porta da cidade, onde as prostitutas ficavam, e Judá, o seu sogro, se deita com ela. E aí, como pagamento dessa noite, ele não tinha recurso, ele estava sem dinheiro, e ele falou assim: eu vou deixar o meu anel e o meu cajado com você como garantia, e depois eu vou mandar um empregado meu aqui resgatar minhas coisas e te pagar. Ela, beleza. Ele não percebeu que Tamar estava dando golpe da barriga. Gente, isso era bem comum naquela época. Hoje não é tanto, né? A pessoa querer entrar numa família, né, rica, bastarda, né, engravidar de um cara sem querer. Mas aquilo era bem normal, assim, naquela época. Então, o que aconteceu? Quando Judá volta para pagar Tamar, ela desapareceu. Algum tempo depois, um servo de Judá, fala assim: passei lá na cidade, Tamar está grávida. Aí Judá fala assim: manda trazer ela, porque ela pecou contra o Senhor, manda trazer ela e nós vamos, apedrejar ela. Quando trazem ela vem com um penhor, com o anel de Judá e com o cajado. E ela fala: quem é o pai dessa criança é o dono desse anel e desse cajado. Judá sai numa situação extremamente delicada, né? Porque ele mandou trazer ela para matar ela, né? Uma situação bem complicada. Presta atenção numa coisa. Tanto você, homem, como mulher, problemas existem para serem resolvidos. Quanto mais você achar jeitos e formas para não resolver os problemas, eles dão cria. O problema, quando ele não é resolvido, ele vem com juros. Se você fica procrastinando as coisas para resolver, esse problema que era algo simples no princípio, como por exemplo pagar uma multa, quando chega lá na frente você fala: eu não vou pagar a multa desse carro não, isso é um absurdo. Esse governo, né, me tira dinheiro de todas as formas. E lá na frente você não consegue receber seu documento, mesmo que você tenha pago o documento. Aí você é parado numa blitz, carregam o seu carro. Aí você tem que pagar a multa por estar sem documento. Você tem que pagar as multas que estão lá. Você tem que pagar a diária lá do Detran. Então, isso muito simplesmente. Eu quero te dizer uma coisa. Se você procrastinar os problemas, antes, quando era apenas um problema, ele gera cria. Judá, desde o princípio, ele tinha que ter se posicionado em receber Tamar dentro da sua casa. Colocar ela, cuidar dela, porque isso era a tradição da época.
Mas não, ele ficou enrolando, mandou a menina lá para a casa do pai. E olha o problemão que ele gerou, né? Você imagina a vergonha de Judá. Porque ele mandou trazer Tamar para ela ser exposta publicamente e morrer. Só que aquele filho era dele. Não esconda os seus problemas. Quanto mais você resolver problemas, mais terá o senso de utilidade e de valor. Você sabia que o seu valor, o valor que você tem no mercado, do seu salário, é tamanha a capacidade que você tem para resolver o problema da outra pessoa? Então, nós temos uma pré-consciência de que não, problema eu não quero saber. Meu amado, você foi criado para resolver problema. Apesar do mundo dizer, você foi criado para ser feliz, você foi criado para resolver problema. Deus te fez com um propósito. Você é a resposta para alguém nessa terra. Você é a resposta para alguém ser curado. Você é a resposta para alguém sair dos problemas financeiros. Você é a resposta jurídica de alguém nessa terra. Deus te fez com um propósito. Igreja, você é a resposta deste mundo para a salvação da humanidade. Nós carregamos a glória de Deus dentro de nós. E isso serve para tudo. Serve no seu trabalho, no seu casamento, nos seus filhos, com a sua saúde. A própria situação do câncer, se você pega logo no início, é fácil resolver. Pode fazer ali uma cirurgia, às vezes uma cirurgia simples, pode até ser uma cirurgia local. Já vi casos assim. Uma anestesia local, e rapidamente você é curado. Não precisa passar por tanta coisa, mas você fica enrolando. A mulherada cuida do mundo todo, mas não faz um preventivo. Se você está com problema com seus filhos, corre para os braços de Jesus, pede ajuda, pede socorro. Nós temos pessoas aqui que estão trabalhando para te ajudar com seus filhos. Para também de enrolar se você está com problema no seu casamento. Não adianta ficar jogando para debaixo da mesa problema, a indiferença, o seu problema de dívida. Quanto mais você enrolar para resolver, mais ela cresce. Então se posiciona. Outra mulher que nós encontramos na genealogia de Jesus está em Josué capítulo 2. Essas mulheres fazem parte da família de Jesus. Quem poderia imaginar que uma mulher que era uma prostituta faria parte da família de Jesus? Faria parte do plano eterno de Deus para trazer a salvação à humanidade. Você pode falar, meu Deus, eu sou muito ruim, eu sou muito treva. Eu já dormi com a cidade toda, eu já me prostituí, eu já vendi o meu corpo. Deixa eu falar uma coisa. Raabe estava no lugar certo e agiu corretamente. Quando ela foi abordada, ela reconheceu o Deus de Israel. Era o Deus que estava dando aquela terra, aquela nação. Quando os 2 espias chegaram lá, ela escondeu os 2 espias na casa dela, porque sabia que eles serviam um Deus vivo. E ela queria também esse Deus na vida dela. Quando Deus entra na sua história, como Jesus entrou na humanidade, Ele dividiu a história em 2. Antes de Cristo, você é uma pessoa. Depois de Cristo, você se torna outra pessoa. E Raabe, de uma mulher que era uma prostituta, ela foi a salvação da família dela. Foi a única família em Jericó que foi salva e que não morreu.
E depois dela for salva e não morreu, ela se casou com um israelita. E ela é uma mulher que antes era conhecida na cidade como prostituta. Agora ela passa a fazer parte da família de Deus e dos planos de Deus. Por mais terrível que seja o seu passado, Deus muda a história. Ele pode mudar a história. Depois nós encontramos também Ruth. No livro de Ruth, um pouquinho mais para frente. Ruth era uma moabita. Ela era casada com Obed, desculpa, fugiu. E ela ficou viúva. A sogra dela também ficou viúva. Elas estavam numa terra distante do povo de Israel. E essa terra vinha com muita fome. Ruth era uma moabita. Então, quando a sogra dela falou, olha, eu vou lá para o meu povo, você fica aí. Eu tenho que ir para lá porque eu sei que indo lá eles vão me ajudar. Eu sou uma viúva, uma senhora. Eles vão cuidar de mim, porque isso faz parte da cultura deles. Aí Ruth falou assim, eu vou com você. Ela podia muito bem tocar a vida dela, cuidar das coisas dela. Falar assim, não, vai sozinha. Mas não. Ela foi com a sogra para aquele povo. Ela se uniu à sogra e começou a servir a sogra. Ela ia para os campos, colher o restante da plantação, para poder pôr comida dentro de casa. Mesmo sendo uma viúva, mas ela era mais jovem e ela servia a sogra dela. Ela não tinha obrigação nenhuma mais com a sogra. Ela já havia perdido o marido dela. Ela era uma moabita. Os moabitas eram desprezados pelo povo judeu. Ela lá cuidando dos interesses da sogra, cuidando da sogra dela. Deus olhou para ela. E quando Boaz estava passando no campo, viu aquela menina catando os feixes que sobravam. Por maior que seja a sua necessidade, não pare de trabalhar. Não pare de se importar. Cuide não só do seu próprio umbigo, cuide do outro também. O fato de Ruth ter ajudado a sua sogra também nos ensina algo muito importante. Com quem você tem andado? Quem são as suas companhias? Porque Boaz, que era um homem rico daquela fazenda, era sobrinho de Noemi. E muito das bênçãos que Deus tem para você depende de quem você tem andado, com quem você tem andado. As pessoas ou nos projetam ou nos lançam no inferno. Cuidado com quem você tem andado. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Isso é provado cientificamente, não sou eu que estou dizendo. Então preste atenção. Mesmo que você seja pobre, viúva, estrangeira, desempregada, como era Ruth, Deus te vê. E Ele muda a sua sorte. Ruth casou com Boaz, que era o homem mais rico da região. E é uma mulher que, mesmo desprezada pelo povo, passou a se fazer parte da família de Deus. Nós temos a 4ª mulher, que é Betseba. Uma história extremamente delicada. Principalmente na vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele nunca deu muita sorte, assim, casamento, sabe? Davi teve um monte de mulher. As mulheres dele eram bem complicadas. E a mulher que ele foi amar, tinha dono. Lascou tudo. E foi bem pesado para Davi enfrentar tudo isso. Porque mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele se viu numa situação de tamanho desgosto, tristeza. No início ele não achou nada demais, né? Betseba estava lá,
postando suas fotos no Facebook, no Instagram, assim de trás, de frente. E, poxa vida, uma mulher carente, não é mesmo? O Urias estava na batalha, tinha deixado ela muito tempo no vácuo, né? E ela queria mostrar para as pessoas, né? Se ela ainda tinha porte, né? Então ela pegou, abriu lá a internet, a janela do quarto dela, né? Aproveitou que Davi estava dando uma espiadinha na varanda, né? E começou a se postar lá, bater foto e tal. Davi viu, falou: ó, manda chamar aquela mulher. Não nada, muitos detalhes não. Falou: ela é a mulher de Urias. Betseba topou, foi para o palácio, se deitou com Davi. Uma mulher carente, quando o seu marido se encontrava em luta, engravida de Davi. Davi dá um jeito de se livrar do marido dela. E os dois bonitos se casam e vão morar no palácio para viverem felizes para sempre. Só que o pecado, ele não está aqui, ó, na superficialidade, não, aqui do lado de fora. Ele era rei, sabia muito bem como fazer, esconder, ele podia mandar e desmandava, fazia do jeito que queria. Só que aquilo estava dentro deles. E quando Deus traz a exposição à luz, Davi se vê numa situação bem delicada. Betseba também. Porque aquela primeira gestação, ela perdeu aquele bebê. Foi muito difícil. Foi muito complicado. E Betseba, a palavra de Deus não mostra tantos detalhes. Mas eu imagino, se Davi sofreu o que sofreu. Davi, enquanto Betseba estava sofrendo com aquele bebê, ele queria muito aquele bebê. Davi aprendeu a amar Betseba. Reconheceu o erro dele. Tomou Betseba como esposa dele. Ele se vestia de roupas de saco. Ele não queria mais comer. Ele jejuava todos os dias para Deus não levar aquele bebê. Você imagina se um homem fazia isso? Imagina o coração de Betseba como estava. E então, Betseba perdeu esse bebê. Mas não perdeu esse bebê porque Deus é ruim, não. É porque Deus estava cuidando do coração deles. Como Deus cuidou do coração de todas essas mulheres, como Deus cuidou do seu coração também. Aquele pecado deles estava consumindo eles por dentro. Enquanto a palavra de Deus diz assim em Salmo, vou até abrir aqui para vocês. Em Salmo, na verdade, eu quero ler com vocês Provérbios 28:13, desculpa. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Amém? Quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Betseba encontrou misericórdia em Deus. Deus deu, sabe quem para ela? Salomão. Salomão foi o homem mais inteligente, mais sábio que existiu. Salomão foi o homem também mais rico que existiu. Deus mudou a sorte dela. De mulher adúltera, agora ela era mãe do cara, do doutor de Harvard, do Tony Robbins, do cara, do dono da Amazon. Então esse é o nosso Deus que nós servimos. Um Deus que muda a história e te inclui para a família dele. Mesmo com toda a lasqueira que você tem carregado, toda dificuldade. A última mulher é uma mulher bem interessante também. Porque você pode estar falando assim para mim, Fê, eu não sou assim. Poxa vida, nasci na igreja. Poxa vida, eu não
Não fiz nada de errado, nunca fiz nada de errado. Jesus também tem uma mulher assim, que é Maria, a mãe dele. Maria também passou bem apertado, porque quando ela sempre esteve na presença de Deus, e Deus confiou uma riqueza a Maria, que era carregar a salvação à humanidade, carregar a resposta à humanidade. Só que ela era noiva. E como noiva se viu mãe, se viu grávida, estava grávida. Você imagina 2000 anos atrás o que Maria não viveu. E hoje em dia não acontece isso, mas José pegou, ia picar a mula quando soube que Maria estava grávida. Ia deixar ela sozinha, tipo assim, se arrumou o problema, você se vira. Mas Deus interferiu nessa história. Como Deus tem prazer em interferir na nossa história. E Deus interferiu e falou para José: José, fica aí na sua, fica onde você está, porque o que está em Maria vem de mim. E de mãe solteira, Deus muda a identidade dela para mãe de nações, para aquela que transportava a glória de Deus. Deus quer que você transporte a glória dele dentro de você. E Deus vai te usar. Não importa tudo que você viveu. Jesus certa vez encontrou com uma mulher no poço. Essa mulher já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava hoje ainda não era dela. Mas quando ela teve esse encontro com Jesus, ela se tornou também parte da sua família. Essas mulheres, com todos os problemas que elas viveram, com todos os pecados, elas encontraram em Jesus a resposta. A salvação está em Jesus. Todas essas dificuldades nós passamos. Nós estamos expostos. Mas Jesus, Ele veio para transformar a sua realidade. Ele veio para mudar a sua história. Não importa qual é o seu currículo, de fracassos, de dor, de pobreza, de tudo que pôde te destruir. Hoje Jesus está aqui. É o Deus que muda a história. E Ele não está nem um pouco interessado. Ele sabe. Ele sabe tudo o que você passou. Ele sabe tudo o que você tem passado. Mas quando Jesus chega na história, Ele muda a história. Um dia jogaram uma mulher aos pés de Jesus. Segundo a lei, quando uma mulher era pega em adultério, tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados na época de Jesus. Trouxeram só a mulher. Eu acho que não existia naquela época ninguém que defendia as mulheres. Graças a Deus, hoje já existe. Então, se você fizer coisa ruim, você paga e o homem paga também. Certo? Mas Jesus foi o primeiro a defender a gente. Jesus foi o primeiro a nos dignificar. Jesus foi o primeiro a falar com as mulheres. Se você acha que essa história de feminismo é algo muito novo, não. Quando Jesus veio, Ele mudou a história. Jogaram essa mulher aos pés de Jesus e falaram: a lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus continuou escrevendo na areia como se não fosse com Ele. Perguntaram de novo: essa mulher aí estava adulterando. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus continuou lá na dele. Na terceira vez ele levanta e só diz uma coisa: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E os seus acusadores foram saindo de fininho. O que eu quero te dizer: você pode ter muitos acusadores, mas Jesus é quem te justifica. E quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia.
e Ele te faz família dele. Então não importa mais. Não importa o que você viveu, não importa o que você fez, mas quando você se apropria da presença gloriosa de Deus, Ele faz nova a sua história e te faz família dele e te coloca dentro do propósito que Ele te fez para ser. Ele te faz aquilo que Ele te fez para desenvolver. O propósito de Deus é alinhado com o propósito do seu coração. E aí, de mulher desprezada, de homem promíscuo, de prostituta, de estrangeira, de corrupto, de ladrão, de sujo, Ele te faz filho dele e filha. E você passa a ser família dele. Abaixa sua cabeça agora. Alinha seu coração a Ele. Confessa a Ele tudo aquilo que está perturbando o seu coração. Fala para Ele: ó Jesus, eu tive também 5 casamentos e me lasquei toda, ou todo. Mas eu queria que o Senhor entrasse na minha história. Senhor, eu também estou passando por pobreza. Estou desempregado, estou desempregada. Estou com dificuldade, estou dependendo das pessoas. Mas eu quero que o Senhor entre agora na minha história. Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Porque há 2000 anos o Senhor entrou na história. O Senhor veio trazer o reino de Deus até nós. E hoje nós podemos fazer parte desse reino. E nós confessamos diante de Ti a nossa humanidade caída e perversa. E trocamos essa identidade suja, esse passado podre, por uma nova identidade em Ti. Identidade de filha, de filho da Tua família. Eu quero, Jesus, andar todos os dias, sabendo de que faço parte da sua família. Faço parte dos Teus planos. Eu quero andar nessa terra, confiando de que os Seus planos são maiores do que os meus. Eu quero andar, Senhor, agora digna de levar o Teu nome, digna de ter o Teu sobrenome, de saber, meu Deus, que o Senhor alinha o meu coração ao Teu coração. Eu me aproprio, Jesus, da Tua graça e através da Tua salvação, que recebe todos os meus erros na cruz do Calvário e muda a minha história. E em nome de Jesus, todo escrito de dívida agora comece a ser rasgada pelo Espírito Santo de Deus, porque dívida paga, ela não precisa ser paga novamente. O Teu sangue já cobriu as nossas dívidas. E na autoridade do nome de Jesus, que cada vida que entrou aqui essa noite saiba e entenda que é filho e filha do Deus vivo e faz parte da sua família eterna. E nós nos apropriamos da eternidade do Senhor. Nós não fazemos parte deste mundo. Não importa, Senhor amado, qual é o resultado dessa noite. Não importa quem irá governar o nosso país. O que importa, Deus, é o Senhor governando o nosso coração, governando a nossa vida, governando a nossa casa, governando esta igreja, governando, Senhor, o Teu povo. Nós fazemos parte de um reino que não tem fim. Nós confiamos no Senhor e nos apropriamos da Tua glória, da Tua graça sobre nós. E carregamos a Tua glória e a Tua presença nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero te convidar a fazermos mais um tempo de oração. Vamos orar.
pelo nosso Brasil. Se eu estou correto, me parece que já temos um presidente eleito, certo? Independente das suas opções, independente de quem você votou, eu sei que... E a democracia é isso, né? A democracia é esse modelo de governo em que nós, cada um usando da sua liberdade, da sua escolha, você elege, você vota, mas nós agora temos um presidente eleito, o Bolsonaro, e precisamos orar para que Deus dê a ele sabedoria, para que Deus dê a ele discernimento, para que Deus cerque ele de bons conselheiros e para que, pela graça de Deus, o nosso país possa prosperar, possa melhorar, possa avançar, possa empregar milhares e milhares de brasileiros que estão desempregados, alguns inclusive do nosso meio precisando de emprego. Então vamos orar para que a gente tenha um tempo de prosperidade, para que os próximos anos sejam tempos de prosperidade, amém? Você concorda? A palavra de Deus diz que os homens de Deus, as mulheres de Deus devem em todo o tempo orar pelos que nos governam. É um mandamento bíblico, para que a gente encontre paz, para que a gente encontre tempos de graça. Então nós vamos orar agora, vamos pedir que Deus abençoe esse novo tempo no país. Temos também um governador eleito no Distrito Federal, né? O Ibanez, e vamos orar por isso também, tá bom? Vamos, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos o nosso Brasil nas Tuas mãos, nós colocamos a nossa cidade nas Tuas mãos, nós colocamos, Senhor amado, os homens, as mulheres que o Senhor tem permitido que assumam posições de poder, meu Deus, para dirigirem o Teu povo, para dirigirem este país. Pai, pedimos que em nome do Senhor Jesus, que venha um tempo de prosperidade sobre o Brasil, que venha um tempo de verdade sobre o Brasil, que venha um tempo onde, Senhor, a corrupção não vai ser mais a regra, aonde a corrupção não vai ser mais o normal, mas aonde, Senhor amado, teremos pessoas justas, trazendo um governo de justiça. Nós queremos abençoar, pedimos que o Senhor cerque os nossos governantes das nossas cidades e do nosso país, cerque os nossos governantes com o Teu poder, com a Tua graça, com pessoas ungidas para governar, Pai amado, com sabedoria, com graça, em nome do Senhor Jesus. Que venha um tempo, Senhor amado, de prosperidade sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, sobre esta cidade. Cura, Senhor, a nossa nação. Nós sabemos que só o Senhor tem a palavra final, só o Senhor Deus tem o poder e a chave e o pincel da história nas Tuas mãos. E é o Senhor quem está escrevendo a história da nossa cidade, é o Senhor quem está escrevendo a história deste país, e nós abençoamos a nossa nação, abençoamos os nossos governantes, abençoamos o presidente Jair Bolsonaro, abençoamos o governador, abençoamos, Senhor amado, cada um dos eleitos no nosso Congresso, no Senado, na Câmara, em cada, Senhor, estado deste país. Deus, eleva este Brasil, Senhor, para um novo patamar de justiça, eleva este país, Senhor, para um novo patamar de verdade, eleva este país, Senhor amado, para um novo patamar, Senhor amado, de integridade, que possamos ser conhecidos, Senhor amado, não pelo carnaval apenas, não, Senhor amado, pelas prostituição, não, Senhor amado, que sejamos conhecidos como uma nação que teme ao Senhor, como uma nação que teme ao Senhor, como uma nação que ama o Senhor, como uma nação que tem o Senhor como Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, escreve uma nova história, Senhor, escreve uma nova história, Senhor,
Escreve uma nova história, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Jesus, glória a Jesus. Coloque a mão do lado da pessoa, ao lado que está ao seu lado, e comece a abençoar a vida dele, comece a abençoar a vida dela, comece a profetizar uma semana de graça, uma semana de paz. Diga: eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã. Eu abençoo para que você tenha uma semana de alegria. Eu abençoo para que você tenha uma semana de prosperidade, para que você tenha uma semana com saúde. Eu abençoo a tua semana para que o Senhor te dê paz no seu trabalho, para que o Senhor te dê paz no seu colégio, para que o Senhor te dê paz na sua casa. Eu abençoo as famílias aqui representadas, eu abençoo as finanças do teu povo, eu abençoo, Senhor amado, a tua igreja. Nós abençoamos, nós liberamos as tuas ricas bênçãos, meu Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, traz a tua paz, a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus.